pessoal, como que vocês estão? Estamos aqui gravando o segundo episódio do nosso podcast da Quarta Igreja. E como vocês podem ver, agora nós temos um nome oficial, que é o Forecast Tempo de Edificar, que é um lugar que a gente vai conversar com pessoas sobre uma infinidade de assuntos para trazer edificação mesmo para a nossa vida. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que eu tenho certeza que muitos de vocês já viram ele tocando, ele cantando, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, em todos os dias da semana. Então a gente conhece o Leandro lá do púlpito, mas hoje nós vamos conhecer o Leandro por trás das câmeras. Leandro, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, valeu. Vai ser muito legal a gente conversar. E eu queria que você começasse a contar, Leandro, a sua história. Se você sempre foi da igreja, se você sempre esteve envolvido com música, pra gente conhecer realmente quem é o cara por trás do teclado lá da igreja, né? Tá bom. Bom, então, a história é comprida, né? Meu Deus do céu, tem coisa pra contar aí. Eu tô indo pra 39 anos, né? É muita coisa. Mas ainda, um bebê ainda, né? Claro. Tem muita Tá coisa novinho. ainda. Mas a história de vida, a gente passou por muita coisa já, né? Já pude vivenciar muita coisa, assim. Tanto na questão espiritual, quanto na questão emocional, enfim. E eu dou graças a Deus por chegar até aqui, né? Deus me conduziu até aqui. E... Bom, vamos começar do início, então, né? Isso, lá de vamos trás. começar lá de trás, então, né? Como se construiu o Leandro de hoje, né? Vamos conhecer. Pois é, então, eu nasci aqui em Curitiba mesmo, mas o meu nascimento que foi muito rápido, na verdade. Eu nasci e já voltei pra Ponta Grossa, já, né? Só veio nascer aqui já. Só nascer, só, né? Só pra isso, só. Uma família muito grande, na verdade, né? Uma família muito numerosa lá de Ponta Grossa. Nasci numa situação não muito favorável, vamos dizer assim, né? Não com aquela vida certinha, como todo mundo, né? O pai, a mãe, tudo certinho, não, né? Aquela família padrão. Fruto de um relacionamento fora de um casamento, né? Fora de uma coisa certa, né? Do casamento. A minha mãe, nessa época, minha mãe não era uma pessoa cristã, era uma pessoa do mundo, né? E bem vida louca, na verdade. Assim, né? A mãe nessa época, era muito vida louca, assim, muito... Gostava de festa, muito nova ainda, né? Ela tava com seus 18, 19 anos ali. Tava começando a vida. Tava, E o que acontece? Então, eu sou fruto, né, de um relacionamento fora de um casamento, né? E até hoje não conheço meu pai biológico, né? Olha só. Até hoje não conheço ele ainda. Mas, assim, a história é muito grande, na verdade, né? Então, vamos aos poucos, né? Bom, primeiro minha mãe conheceu esse meu pai biológico, né? E lá em Ponta Grossa. E começaram a namorar. No meio disso, ela ficou grávida. Mas, assim, não era uma gravidez desejada. Ela não queria isso, né? Até porque ela era muito nova também, era muito né? nova. E naquela época ainda, isso minha avó me conta, que naquela época ainda tinha muito daquela situação da vergonha na família, do que as pessoas iam falar, né? Então, tentava de alguma forma se esconder isso. Tentava de alguma forma omitir que isso estava acontecendo, né? Causaria, digamos assim, uma vergonha para a família. Uma desonra. Uma desonra, né? E o que acontece? A minha mãe engravidou e anos depois eu fui descobrir, né? Até pouco tempo atrás eu achava que meu pai tinha fugido, né? Soube que ficou grávida e vazou. Né? Vazou. Eu não vou assumir essa cria não, né? Mas era uma das coisas que a mãe fazia para me proteger, na verdade, né? Isso depois eu vou contando, né? Sim. Não vou poder contar tudo, gente. Meu Deus, é muita coisa. É um livro. Mas o que acontece? Até onde eu sei, né? A minha mãe, quando soube que estava grávida, ela mandou o meu pai biológico embora. Né? Então ele nunca soube? Não, nunca soube. Ele nunca soube da sua existência? Não soube, Até hoje ele não sabe? Exatamente, até hoje. Olha Talvez só. esteja me assistindo agora. Pois é, quem sabe, né? Algum traço familiar. Exatamente. E aí, o que aconteceu?
A mãe expulsou ele e tudo, mas a mãe ainda estava naquela vida, né? Muito, muito doida, né? Uhum. E aí eu vinha a este mundo, né? Com muita dificuldade, na verdade, né? Porque até hoje minha avó me conta essa história que quando a gente veio aqui para Curitiba só para ter o meu nascimento, eu tive que nascer de cesárea. E uma das coisas que minha avó me relata, dizendo que o médico chegou e falou para ela, ó, a gente vai ter que fazer a cesárea porque ele não vai nascer normal. Olha só. Ele não vai nascer normal. Não adianta. É como se a mãe não quisesse que saísse, sabe? Ficasse ali. Tamanha a carga, né, de tudo que estava acontecendo e tal. Enfim. E pela graça de Deus, assim, e já naquela época já era caro, né? Já era caro se fazer isso, né? Mas o médico olhou para minha avó e falou assim, não, nós vamos fazer. Dela preocupada, poxa, mas como é que... E agora, né? E a gente não tem dinheiro para pagar, né? A gente não tem dinheiro para pagar tudo isso, instrumentador e outras coisas mais. E o médico falou, não, vocês não vão pagar um centavo. Olha mas só. Essa criança vai nascer. Deus já estava cuidando lá atrás, Exatamente. mesmo sem entenderem, sem saber. E essas coisas, Tati, assim, para mim é muito novo tudo isso. Porque essas informações reais do que tudo que aconteceu, para mim era uma coisa... vaga, era uma coisa que eu sabia muito pouco. Eu não sabia detalhes do meu nascimento, da minha infância, dos meus primeiros anos, entendeu? Então, e aí o que aconteceu? Eu nasci, né? Essa criança nasceu grande, né? Bem grande. Minha avó disse que acho que era em torno de quase 4,2 kg, mais ou menos. É grande mesmo. E aí o que acontece? A gente voltou para Ponta Grossa. A gente tinha alguns parentes aqui em Curitiba, mas a gente voltou para Ponta Grossa porque a minha avó, praticamente, ela que passou a cuidar de mim. A mãe saía para trabalhar e também festar, né? Como eu disse, né? Daí acabava ficando com a avó. Exatamente. Fiquei com a avó, sendo criado pela avó. E houve muitas brigas na família, né? Acho que toda família, né, tem esse tipo de coisa e às vezes é um racha que tem na família. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. E no meio de tudo isso, né? As crianças sofrem, né? São as que mais sofrem, porque elas não entendem o que está acontecendo ali no meio daquele turbilhão de coisas. Exatamente. Né? E aí, o que aconteceu? A minha mãe resolveu vir para Curitiba. Eu não sei detalhes de tudo essa situação, né? Eu estava lá, mas eu não... Sim, eu não entendia nada. Só seguia o fluxo, né? Exatamente. Vamos que vamos. E eu fui criado pelos meus avós durante 4 anos. 4 anos. Até os meus 4 anos eu fui criado pelos meus avós e convivendo junto com os meus tios. Então, na verdade, eu praticamente era mais um filho. Sim, mais um filho ali, correndo e tal. E aí houve uma briga na família e tal. E eu lembro... Isso eu lembro, não sei como, mas eu lembro dessa imagem quando minha mãe foi me pegar lá. Foi me tirar de lá e me trouxe pra cá, pra Curitiba e tudo. E aí rompeu... Rompeu, marcou, né? Aí marcou aqui e marcou lá, né? Vocês pensem que isso, a gente foi se reencontrar, essa família, a minha avó, meu avô e todos os meus tios lá, mais de 30 anos depois. Nossa! Então. Mas nem se falavam por telefone, mensagem, nada, nenhum tipo de contato. A gente tinha, assim, pouco contato, assim, com um dos meus tios, assim, por intermédio da minha mãe e tal. Mas, a história é tão comprida que, assim, vai faltar detalhes, sabe? Mas é interessante, porque Ponta Grossa é perto, não é um lugar longe, perto, né? Que não, tipo, que justificasse o distanciamento, né? Mas, enfim, né? A gente não julga, né? Um lado nem o outro. A gente tenta, de alguma forma... A gente tenta entender o que aconteceu, né? Sim. Sempre, né? Mas, enfim, uma coisa que eu posso dizer é que Deus sempre esteve cuidando de tudo, com assim, certeza. sabe? Então, as confirmações que vão chegando ano após ano, notícia após notícia, só tem a dizer isso, assim, sabe? Que Deus esteve cuidando de tudo. A gente não entende as coisas, né? Mas depois de 30 anos, começa a entender, né? E quem sabe agora era a hora para saber, né? Talvez antes não ia dar certo. Mas, enfim. E aí, aqui eu fui criado pela minha mãe. A gente passou muita dificuldade, né? Porque ela não tinha a cabeça no lugar ainda, né? Não tinha ainda
aquela ideia, meu Deus, o que eu faço com essa criança aqui? E ela né? veio só você e sua mãe pra cá? Só eu e ela. Nossa, corajosa. Aí a gente viveu um tempo na casa das tias, de alguns amigos, enfim. E aí a mãe tinha que trabalhar, né? Porque tinha que sustentar. E, enfim, a gente foi crescendo, tivemos muitas dificuldades, foi um grande aprendizado, assim, pra minha vida, assim, sabe? Por isso que hoje a gente dá valor, né? O que a gente tem em casa, né? É verdade. A comida que a gente tem, a roupa que a gente tem, tudo, né? Enfim, Deus foi moldando as coisas, né? Até que ela conheceu meu padrasto. E aí veio a minha irmã, né? Eu tenho uma irmã também. E a diferença de 6 anos que a gente tem. E aí eu comecei a entender um pouquinho do que é essa vida, com vô, com vó, né, por parte do meu padrasto e tal. E nessa época foi quando eu conheci, então, a igreja, mas era a igreja católica, né? Foi o meu primeiro contato, né? Porque, olha só... Família já, né? É engraçado, mas a gente não... É difícil de explicar algumas coisas, né? Esse meu vô, que era, na verdade, não sei se a gente fala postiço, consideração, né? Alguma coisa assim. Ele tocava teclado de ouvido. Olha só. Ele tocava teclado de ouvido. E ele tocava na igreja católica. E ele foi tua primeira referência, exatamente, então, na música. Eu lembro que ele sentava na sala, pegava aquele Cássio, né? Que é um teclado antigo, né? E começava a tocar as modas ali, né? Da igreja, das músicas que eram cantadas ali, tudo. E colocava o som de acordeon, né? E ficava ali tardes e tardes. E aquilo começou a me despertar a vontade de aprender aquilo, assim, sabe? E foi o que me levou também para a igreja católica. Eu fui para a igreja católica, eu fiz a primeira comunhão, né? Passei até mal, num dia... Que foi por causa do cheiro da vela. Meu Deus, eu não aguentava aquele cheiro. Mas eu fiz primeira comunhão, tudo, mas assim, foi de certa forma por causa disso, porque isso me atraiu, assim, sabe? Falei, poxa, isso é música, isso é legal, eu gostei. Então, para fazer parte, eu tenho que estar inserido naquele meio. Exatamente. Né? E aí, né, e se a gente parar pra pensar, você fala, meu Deus, mas não é nem vô de sangue, né? Como é que. Né? Mas aquilo começou a me dar um interesse. E eu falei, não, poxa, eu vou atrás disso, né? E ali a gente começou a frequentar. E nessa época, a minha mãe começou a frequentar uma igreja evangélica. Ela sozinha? Sozinha, exato. Alguns vizinhos que a gente tinha, onde a gente estava morando. Uma amiga dela, a Nadir, até hoje tenho muita consideração por ela. A Nadir, o Carlos, assim. Que foram eles que ganharam a mãe para Jesus, né? Sempre tem umas pessoas de oração, né? E aí, que são responsáveis. Aí também passou pela capela do centro, né? Que muita gente já, né? Desde aquela época lá do outro lado que era, né? A mãe foi na capela. Eu lembro também que ela contava que foi curada também de um problema no estômago que ela tinha na época, tudo. Capela tem muitos milagres para contar, né? Muita gente que tá aqui hoje na quarta, né? Tem histórias para contar lá da capela, né? A gente vai contar, já fui lá, fui lá, aconteceu algo lá. É algo impressionante, né? O que Deus faz. Então, só que nessa época eu estava na igreja católica ainda. A mãe chegou e falou assim, ó. Se você quiser ficar aí, você fica. Se você quiser sair junto comigo lá nessa igreja que eu tô indo, fica à vontade. Né? E ali, na igreja católica, nessa que eu participava, tinha música, mas era uma música... Diferente. Não podia bater palma. Era mais, não podia cantar muito alto... Né? E você tocava lá já? Não. Eu só assim... Só participava ali das reuniões, né? A experiência que eu tinha com a música era assim, as tardes que o meu avô estava ali tocando, ele deixava o teclado parado ali, e ele saía, e eu pegava esse teclado e começava a ouvir os sons de demonstrações daquele teclado, que tem umas coisas de demonstração. E até hoje eu não esqueço que uma das primeiras músicas que eu ouvi foi uma do Richard Clayderman, que é um grande pianista, e tocava. Uma música ali que era uma sequência de acordes, né? E eu, sem saber nada de música, eu sentei no teclado. E eu comecei a imitar aquilo que estava sendo feito ali, aquele som que estava sendo reproduzido. Naturalmente, né?
E aí saiu. Os dedos simplesmente encaixaram nas teclas e eu comecei a fazer alguma coisa ali. Mas ali eu vejo que foi Deus já me chamando, assim, sabe? Com certeza, porque é difícil. Eu lembro quando eu era adolescente, como eu tenho o dedo comprido, me falaram, não, você tem os dedos bons pra tocar teclado, vamos lá aprender. Misericórdia, quem disse que saiu uma música de lá, não saiu nada. Então, é dom. E não é fácil mesmo, não assim, é fácil. Sabe? Não é fácil você começar. E eu lembro que isso ficou muito gravado na minha cabeça. Porque eu escutava aquele som e ficava tentando replicar ele ali, sabe? E isso foi o meu começo. Esse foi o começo, digamos assim, com a música em si. Né? Mas aí teve um momento crucial que aquilo da Igreja Católica, aquela música que aconteceu, já não me satisfazia mais, né? Poxa, perdeu a graça. Já, eu ia lá, não podia bater palma, não podia, né, cantar alto, não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha as outras coisas, né? Faz toda a diferença. E aí, o que aconteceu? A mãe chegou e falou mais uma vez, ó, se você quiser continuar, continua, fica a tua vontade, fica o teu critério. Mas o dia que você quiser vir, venha junto com a gente participar na igreja evangélica, era quadrangular já, que ela estava lá perto, no bairro Jardim Centauro. E aí a gente foi. Aí teve um dia lá que eu aceitei e falei, eu vou lá, vamos ver. Vamos ver se tem música lá também, Vamos ver se tem música lá. E aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá tinha bateria, tinha microfone pra todo mundo. Ficou encantado, o olho brilhou. Baita de um teclado lá nessa igreja, né? A banda tocando e tal. Podia bater palma. Então, meu Deus, era aquele som, assim, né? E aquilo me encantou demais, assim, sabe? Você tinha quantos anos, Leandro, quando você foi? Tati, nessa época, eu tava com 9 para 10 anos. Ah, na junior ali. Exatamente, 9 para 10 anos, mais ou menos. E ali eu comecei a me enturmar com o pessoal, assim, sabe? A gente não tinha muitas condições mesmo. Então eu não podia ter um teclado, não podia ter um instrumento em casa. E comecei a correr atrás. Comecei a ir atrás das pessoas que tocavam, né? Até hoje eu lembro do filho do pastor que tocava teclado. Eu fui lá, falei pra ele, me ensina alguma coisa aí e tal. Deixa eu tocar um pouquinho. A gente não tem muito dinheiro, mas o que você puder me ensinar o que fazer e tal. E o pessoal lá foi bem receptivo, assim, Leandro, quando você chegou com aquela vontade de querer aprender então. música, assim. Porque o músico sempre tem um ciúminho do instrumento, fica, não, ainda mais criança, né? Medo de quebrar, acontecer alguma coisa. Então, não foi assim. Tão fácil, Não foi tão fácil, não foi tão fácil. Eu tive que ralar bastante, assim, sabe? Sempre fui metido de querer estar junto com eles ali, aprendendo sobre... eu lembro que até hoje que a primeira coisa que eu vi ali foi a mesa de som, né? Como é que funciona esse negócio? Um monte de botãozinho colorido. Como é que faz e tal. E aí eu comecei a conversar e tentar me enturmar, sabe? Mas não, como você falou, não é tão fácil, não é tão simples. Sim. Né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a criar meu grupinho ali de junior na época. E a gente começava a se interessar. E tinha hora que a gente tava lá na igreja incomodando o pastor, o filho do pastor. Pra, a gente tinha uma banda também ensaiar. Quando você era jovem. A gente achava que a gente tava abafando, né? Mas eu não sabia nada. Eu sabia algumas coisas no teclado, né? Esse filho do pastor me ensinou algumas notas, alguns acordes, e dali em diante eu comecei a correr atrás, sabe? Até porque antigamente não tinha YouTube, né? Hoje em dia as pessoas conseguem aprender tranquilo. Entra lá no YouTube, tem lá a cifra, tudo certinho. Naquela época não tinha, né? Então, não tinha, e eu lembro que a gente só tinha revistas, essas revistinhas de banca, sabe? Ah, sei. Que era o que ensinava alguma coisa. E você tinha que ter uma noção também, porque se você pega uma cifra, essa hora quem não entende nada que tá escrito ali, né? Exatamente. Então... E aí, o que acontece? Aí eu fui me interessando. Bom, vamos ver qual espaço que eu posso ter aqui, né? E aí falaram pra mim, você vai cantar. Então você vai começar a ajudar no back ali, né? Eu falei, tá. Só que assim, muito novo, né? Muito novo. Então não entendia nada de nada, né? Numa igreja nova, com pessoas diferentes, enfim. E você já gostava de cantar ou não? Era só... Não. Era mais só os instrumentos mesmo? Mais instrumentos. Instrumento, teclado. Foi a primeira paixão, assim, né? Mas, assim, cantar é o que sobrou pra mim, né? Então, era o jeito que tinha pra entrar no negócio, né? Vamos aproveitar essa oportunidade que a gente tem, né? E aí, a gente morava longe, então a gente não tinha carro.
E eu lembro que eu ia muitas vezes até a igreja, a pé ou às vezes de bicicleta, né? Um bom caminho, a gente andava perto da Associação da Caixa Econômica lá, para chegar lá e ensaiar e cantar. E por várias vezes, Tati, eu cheguei na igreja e não tinha microfone para mim cantar, né? E aí chegava o responsável e falava assim, ó, você não vai poder cantar hoje porque não tem microfone. Né? E eu lembro também que eu ia todo arrumado, né? O arrumado da época era só Jesus na causa, né? Era moda na época, então tá tudo certo. Gente do céu, olha, eu tiro sarro das fotos até hoje, assim, sabe? Minha mãe penteava meu cabelo pra cima, assim, eu já tenho um cabelo enorme, né? Volumoso. Volumoso, e ela jogava tudo aquele cabelo pra cima e eu ia com uma camisa florida. Sabe essas camisas do Agostinho Carrara, assim, sabe? Então, aí eu ia com essa camisa apertada com o último botão até aqui em cima, assim, né? Eu achava tava abafando. Eu achava, né? Eu só achava. Da minha mãe, então, meu Deus, coisa mais linda do mundo, Ainda né? mais que você ia ficar na frente da igreja cantando, tem que estar na estica, né? Exatamente. Só que assim, ó, Tati, por várias e várias vezes eu ia preparado no dia que eles falavam que eu ia poder cantar e tal, e eu ia. Só que não tinha um microfone para cantar. Não tinha espaço. Aí o que me sobrava? Me sobrava o retroprojetor. Nossa. O retroprojetor. Pegava nas pastas aquelas lá. pastas, as folhas transparentes. As folhas transparentes. Com a escrita à mão, né? E aí me sobrou isso. E eu fiquei 2 anos. 2 anos. Só fazendo isso. Só fazendo isso. Só cuidando de retroprojetor. Eu pegava as músicas que eles iam cantar nos cultos, né? E eu colocava lá. E, gente, e assim, ó. Era o que eu queria? Não, eu queria cantar, eu queria estar lá tocando, tudo, mesmo sem conhecer direito. Mas nessa época eu fiz com muito prazer aquilo, sabe? Isso que eu ia falar que é legal de comentar, né? Porque você imagina, você ficou 2 anos ali. Então, realmente é porque você fazia aquilo por amor de estar fazendo. Porque a gente vive hoje numa geração muito imediatista em tudo. Não, eu quero fazer, eu quero acontecer. E não é. Às vezes tem um tempo, né? E aquilo que eu falo, eu tenho certeza que aqueles 2 anos te prepararam para que hoje você estivesse onde você tá. Mesmo passando o retroprojetor, tá só o menino que tá passando o retroprojetor. Mas se não tiver aquela letra lá, talvez aquela música não fale com a pessoa que tá sentada. Então, né, tem tudo isso. E foi ali que eu comecei. Pegava as músicas, pegava essa pasta enorme, sanfonada, né, que tinha. Eu sou dessa época também. Então, e comecei a colocar as músicas ali, né, e ficava animado, né, quando tinha uma música mais rápida, até fazia uns movimentos com a letra ali e tal. E foi assim que eu fui iniciando, fui entrando nessa área da música, nessa parte também técnica também, conhecendo um pouquinho de cabo, de microfone, de instrumento, sabe? Mas foi assim uma coisa, eu amava fazer aquilo, assim, sabe? Eu amava gastar tempo com aquilo. Até o dia que a gente ganhou de uma tia nossa um Minami 7070. É um teclado que parece uma escrivaninha. Que você fecha, assim, não sei se você já viu. Que legal. Não... Então, eu tô imaginando na minha cabeça. Então, como ele tem 2 partes, assim, de teclas, assim, e vários botõezinhos coloridos, assim, sabe? E eu ganhei. Poxa. Nossa, imagine que sonho, né? De Natal, aquele presente de... Então, e aí, Tati, o que aconteceu? Aí começou a acontecer umas coisas sobrenatural de Deus na minha vida, assim, sabe? Na família, a gente tava passando por alguns problemas, né? Vários problemas, assim... né, nessa questão financeira, nessa questão de sentimentos, de emoções, enfim. Mas foi uma época, isso que eu acho legal falar, que foi uma época onde Deus começou a trazer esse conhecimento da música, sabe? Deus começou a colocar isso em mim, assim. E eu lembro que eu pegava esse teclado que estava lá, paradinho lá, e eu peguei um caderno uma vez, grande, e comecei a anotar as coisas que eu tinha dúvida, os acordes que eu tinha dúvida, como que funcionava, como não funcionava. Que nem você falou, não tinha YouTube, não tinha uma pessoa para me orientar. E eu lembro que eu comecei a anotar e eu fazia os desenhos do teclado para tentar entender aquela parte de teoria que sozinha se virando. Porque a teoria ela é um pouquinho mais chata, né? Toda teoria, né, é mais complicado, né? Então, e aí ali eu comecei a tentar decifrar a música, sabe? E o conhecimento começou a vir. E a gente não entendia o porquê de tudo aquilo, sabe? Já era Deus te mostrando ali, dando entendimento daquilo tudo. E foi uma época muito especial, assim, sabe, Tati? Então, assim, foi um tempo, assim, nessa igreja que a gente começou... Que pra mim foi muito legal, sabe? Foi muito bom, assim, né? Apesar dos problemas, apesar das dificuldades que a gente enfrentou,
era prazeroso, assim, sabe? E aí, depois de 2 anos, aí eu comecei a cantar. Efetivado. Foi efetivado. Foi pro primeiro nível. Aí comecei a cantar, comecei ali com um grupo de juniores, a gente começou a fazer algumas coisas ali na igreja, se movimentar, né? Sim. Era uma igreja, Tati, que tava começando também. Então, assim, tava todo mundo num amor, assim, sabe? Isso é tão bom, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, era de uma igreja pequenininha também. Tudo que tinha pra fazer na igreja eu fazia com os adolescentes. Eu cantava, nem sabia cantar, mas eu cantava, dançava, tudo que tinha a gente fazia. E aí eu também, teatro. Nossa, Sim. Porque aí minha mãe, nessa época, acho que é importante falar, minha mãe realmente se converteu, né? Se converteu, e aí começou a ir pra igreja direto, né? E aquela coisa de ir quase todo dia pra igreja. Aquele primeiro amor, aquela coisa, né? Virou diaconisa lá, meu padrasto também, que né? benção. Virou diácono. E a gente começou a ir pra igreja. E assim, era legal isso, Tati. Porque lá a gente pegava às vezes o sábado pra carpir o mato da igreja. Fazer aqueles mutirão. Aí tinha churrasco, sabe? Aquela coisa simples, assim. Então, assim, foi muito legal, assim, sabe? Foi muito, muito legal, assim, esse começo, assim, sabe? Mas não tinha muito, assim, espaço, digamos assim, pra me desenvolver. Pra poder seguir adiante, sabe? E aí, depois disso, logo em seguida... a gente teve um direcionamento de Deus, a mãe teve um direcionamento de Deus, a gente sair de lá e ir para uma outra igreja. Né? Deus colocou no coração dela que a gente precisava. Era o tempo que a gente deu o nosso tempo lá, né? A gente tinha muitos amigos lá. Nossa, o pessoal que a gente cresceu tudo junto lá. Se torna uma grande família. Exatamente. E não era uma igreja grande, era uma igreja pequena, sabe? Do bairro ali. E eu fui batizado lá, batizado em águas lá. Foi uma festa que a gente fez lá no Rio Nundiaquara. Nossa, que legal. Cara, foi muito legal. E eu tenho as fotos disso, sabe? Tem alguns vídeos que o pessoal até hoje me manda. Que marcam, né? Os meus amigos me mandam até hoje os vídeos aí, sabe? Então, cara, foi muito legal, assim, sabe? Tipo, e uma coisa que eu acho legal falar é da importância de deixar uma criança, um junior, conviver com essas coisas, sabe? Estar junto com essas coisas. Eu lembro disso porque, assim, ó, foi uma época onde a gente estava passando dificuldades, tinha problemas, mas o fato de estar ligado a essas coisas me ajudou demais, sabe? A buscar Deus, a entender o que era oração, a entender o que era a Bíblia, o que tinha na Bíblia, se entendeu? Então, assim, e é muito importante, até, principalmente nessa fase de junior para adolescente, que normalmente já é uma fase complicada, que eles estão tentando descobrir o que gosta, o que não gosta, quem eu sou em Cristo, quem eu sou na minha família, quem eu sou na minha turma. E realmente, quanto mais dificuldade a gente tem, mas a gente tiver um apoio ali, é outra coisa. Porque é a base, né? A gente vê que todo junior que tem essa base de igreja, ele consegue crescer e se tornar um adulto mais firme na fé, né? Acaba não se desviando e se perdendo por aí. Isso. Né? E apesar de demorar tanto para cantar ou fazer alguma coisa, mas sempre tinha alguém me dando uma oportunidade de fazer alguma coisa. Nem que fosse o retroprojetor, tava lá, firme e forte. Tava valendo. Então, assim, eu fazia aquilo com muita vontade, assim, sabe? Era muito legal isso. Então, é uma das coisas, assim, que eu vejo que a gente tem que deixar, sabe, as crianças fazer, os juniores fazer as coisas, realmente, sabe? Eu acho importante. Só que tem que mostrar o caminho, tem que disciplinar, tem que dizer como é que funciona, como que é. Porque a gente tem na cabeça da gente, quando a gente é junior, que a gente sabe tudo. E não sabe nada. E a gente não sabe nada? Não sabe nada. Eu achava que o pouco que eu sabia tocar ali no teclado, eu já podia estar ali atuando e não era a hora. Sim. Sabe? Não era a hora, não era o momento para aquilo, né? E aí, depois disso, Tati, né? Porque, assim, a história é muito... Meu Deus, tem muita coisa para falar. É legal de falar, porque, assim, a gente que conhece a nossa história, a gente acha que não tem nada para contar. Mas quando a gente começa a falar com outras pessoas, a gente fala, meu Deus, quanta coisa eu já passei na minha vida, olha só. E é muito legal isso, até pra gente mesmo, né? E aí, depois, quando a gente teve esse direcionamento de Deus para ir para uma outra igreja, foi aonde que a mãe, junto com a amiga dela... né? Depois de um bom tempo já lá congregando lá, a gente veio para a quarta igreja. Quando a gente chegou aqui, foi um susto, né? Que a igreja grande já na época já tinha esse tamanho.
a gente tinha muitos dos ministérios de adolescente, já de era jovens. mais separado. Já, então... E era muita gente, sabe? Então eu vim pra cá, eu tinha alguns amigos meus aqui, sabe? Tinha uns 2, 3 amigos. Não tava tão perdido não, assim. Não tava já tão tava... fora. Mas vim. Só que aqui, quando eu cheguei aqui, nessa questão de música, meu Deus, tinha gente pra tudo quanto é lado, meu Deus, né? vou ficar mais 3 anos no retroprojetor. Falei, agora que eu não vou tocar mais, né? Agora... E você já era adolescente nessa época? Era adolescente, já. Eu vim pra cá, eu tava com 14 pra 15 anos. Tava bem na adolescência mesmo. 14 anos ali. Eu vim pra cá e tal. E aí eu comecei a me interessar. Falei, vou tentar achar meu lugar aqui, tentar achar meu espaço. E aí quando eu cheguei aqui, eu falei, deixa eu tentar achar meu lugar aqui, né? Vou de novo me infiltrando até chegar no retroprojetor. Vou dar um jeito, né? E aí, o que aconteceu? Já tinha muitos tecladistas, acho que nessa época tinha 13 bandas tocando nos cultos. Nossa, muita gente. Gente, os cultos aqui, meu Deus, culto de terça, então, era cheio. Bombava. Quase todos os cultos. Sempre lotado, assim, sabe? Daí tinha as campanhas de cura, campanha de libertação e tal. E assustava um pouco, né? Porque eu não estava acostumado com aquelas coisas. Com essa realidade. Mas aí a gente começou a conviver ali com os adolescentes. Foi muito especial essa época, sabe? Tem 2 pessoas em especial, assim, que eu preciso falar. Que é o Clau e a Tati, que nessa época me abraçaram. Eles eram os líderes, né? Eram os líderes dos adolescentes nessa época aí, sabe? E me abraçaram e meio que me adotaram, assim, sabe? Foram te enturmando. Exatamente. Foram me enturmando e tal. E aí, nessa época, a gente começou a criar um grupo, uma espécie de uma banda. Eu já tava infiltrado num outro instrumento, em outros cultos, ajudando. No culto de sexta-feira à tarde, da pastora Nelci. Sim. E eu comecei a tocar bateria. Num grupo que era chamado Grupo Vida, aqui. Mas você nunca tinha tocado mas bateria? Mas eu não tocava bateria, gente. Eu não sabia Olha tocar bateria. Só. Mas, assim, era a chance que eu tive. Sim. Falei, né, já fui pra retroprojetor, já fui pra tanta coisa. Falei, a bateria já é uma vantagem, já subiu o cargo. Já que bateria está faltando, eu vou tentar esse negócio aqui. E eu comecei a tocar com caneta. Olha só. Os primeiros ensaios eu vinha com caneta, porque eu não tinha nada. E ali a gente começou. Gente, olha, foi muito legal, foi muito especial, assim, sabe? Tanto esse grupo... incrível. Exato. Quanto os adolescentes, né? O Clau, a Tati, toda a equipe que tinha ali, começaram a abraçar a gente, incentivar a gente a ir pra frente. Mas foi uma coisa tão forte, assim, Tati, que num prazo de um ano e meio, mais ou menos... A gente tava com banda formada dos adolescentes já. Que legal. E no fim eu saí da bateria. Aí daqui a pouco eu já tava cantando. Voltou pra cantar. E tinha microfone pra Aí você. Tinha microfone, graças a Deus tinha. Tinha microfone. E eu comecei a cantar. E eu não sei como, até hoje, eu falo pra Tati e pro Clau, não sei como que eles deram essa oportunidade, né? Porque um adolescente, imagina, gente, o que passa na cabeça da gente, né? Sim, mas é o que você falou, é importante dar essas oportunidades. Eu que tô agora ali no Ministério Infantil, eles estavam montando a bandinha deles, e eles crianças, eles queriam cantar, queriam tocar, sabiam? Não, mas deixa fazer, Exato. incentivar pra... Quando crescer, vai virar um Leandro aí, ó. Amém. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a gente tinha mais ou menos era uma espécie de um culto, nossa reunião de adolescentes. E aí, eles me passaram... me colocaram para dirigir o louvor nesse culto. Olha só, já tava... E a gente tava com uma banda, a galera tocando. Tinha trompete, tinha teclado, tinha bateria, tinha guitarra. Uma banda completa, com tudo. Não, mas tava... arrasando. Né? E aí, eu comecei a cantar. E ali Deus começou a se mover mais ainda, assim, sabe? E eu comecei a receber, mesmo sem entender, mas comecei a receber um chamado da parte de Deus, assim, sabe? Falei, tem alguma coisa diferente nisso aqui. Não tô só cantando por cantar, Exato, entendeu? Alguma coisa tem nisso aqui, isso aqui não é só música, sabe? E aí eu comecei. A gente começou a fazer essa banda aí, quase todo domingo tinha... E, gente, foi muito especial, foi muito legal. Você não tinha o nome dessa banda? Então, na verdade, era a banda dos adolescentes. Era a banda dos adolescentes. A gente estava lá, se reunindo, mas, nossa, a gente começou a fazer umas músicas tão legal. E aí eu comecei a correr atrás, né? Tentar cantar melhor, né? Tentar correr atrás de entender um pouquinho mais da música, né?
Enfim, e aí todo domingo a gente tava ali. E, cara, isso foi muito especial, Tati. Foi muito especial pra mim, assim, sabe? Imagina o quanto Deus não falou com você durante esse período. Exatamente. Que Deus age muito no meio da música, né? Então, e tinha canções que a gente ia tocar, que às vezes a gente só chorava, assim, sabe? Porque a gente sentia a presença de Deus. Ali Deus começou a tocar, Deus começou, sabe? A tratar, a curar. É isso. Começou a ministrar no meu coração coisas assim, sabe? Que eu nem imaginava que existia, sabe? Isso é legal de falar, porque assim, eu falo pra mim, se eu chego atrasada no culto por algum motivo e eu perco, nem que seja uma música do louvor, parece que pra mim já não é a mesma coisa. Porque o louvor, ele realmente te leva pra um lugar de adoração, ele te leva pra você levar os teus pensamentos, pra te preparar mesmo. E muitos milagres acontecem no meio dos louvores. Os louvores, não é música, né? Louvores a Deus e tudo mais. E é interessante, assim, Tati, porque a música, ela puxa, ela traz, entendeu? Mas a música por si próprio, ela não produz mudança na vida. Mas o que acontece? Deus utiliza essa ferramenta para atrair. Para atrair, é verdade. Entendeu? E a partir disso começam a acontecer coisas quando a gente deixa Deus agir. Então, assim, cada canção que a gente fazia, cada canção que a gente ministrava, era algo novo que estava acontecendo na minha vida. Sabe? Eram palavras que vinham e entravam dentro do meu coração de um jeito assim, sabe? Diferente. Então, e começou a me ajudar demais, assim, nessa caminhada, né? Só que, nesse período, aí a gente começou coisa de adolescente, né? Os namorico aqui, namorico ali. Jesus, misericórdia. Ô fase difícil. Ô fase difícil, né? E aí, mas foi muito legal porque, assim, eu sempre tive oportunidade. Só que teve um momento muito especial, que foi um momento, assim, acho que foi um momento crucial em tudo, que teve um dia que nos convidaram, essa banda dos adolescentes, para fazer um culto no domingo à noite. Olha a responsabilidade, né? Culto domingo à noite é o principal culto. E o culto lotado, gente. Meu Deus, a gente tremeu na base, assim. Meu Deus, até hoje eu não sei quem que foi que teve a ideia. O abençoado que teve essa ideia. Quem que foi que teve a ideia? Vamos deixar os adolescentes fazer um louvor no culto domingo à noite. Misericórdia. E agora? E aí a gente se preparou, a gente correu atrás, ensaiou, procurou fazer o melhor e tal. E eu lembro que nesse tempo de preparo houve um acampa dentro, uma semana ou 2 semanas antes, se eu não me engano. E esses meus amigos, a gente tava nesse acampa dentro, né? Aquela risadaiada de noite. Aquela guerra de travesseiro, pasta de dente. E teve uma situação que aconteceu que um desses meus amigos, de noite, ele fugiu do alojamento. E ele foi lá ver as meninas. Ele foi ver as meninas, onde que tá as meninas. E nisso as meninas gritando lá, tem um menino aqui. E aí contaram pros pastores, gente, a gente foi pra conselho da igreja. Todo mundo foi pra conselho da igreja. A banda inteira? A banda inteira, todo mundo. Meu Deus. Todo mundo. Gente, ali acabou tudo, né? Meu Deus, vamos enterrar nosso ministério, nem começou. Já era o culto do domingo de parar noite. E tal. E aí a gente, o nosso nome foi pra conselho. A gente tava morrendo de medo. A gente tava... Ainda mais adolescente. Ele fala, Jesus, o que vai acontecer agora? Vamos chamar nosso pai, nossa mãe, vamos fazer assim, sabe? E eu lembro que nessa época... acabou que não chamaram a gente. Não teve nada disso, assim, que, né, a gente tava... Foi só no susto mesmo. Foi só um susto. Mas a gente já foi pra fazer o louvor naqueles... Que tava ali perto. A gente já foi tremendo na base, Com né? medo, Com né? medo Acho que não era já... nem tanto da apresentação, né? Era do que fosse acontecer. Meu Deus do céu, né? Só que foi um dia tão especial, Tati. A gente... Porque eu acho que Deus olhou o coração da gente, sabe? Deus viu o coração da gente que, assim, apesar de sermos adolescentes, apesar de sermos encrenqueiros, apesar de, né, namoriqueiro e tal... Coisa da idade. Deus olhou pro coração da gente. E naquele dia, houve um derramar de Deus sobre a igreja. Eu lembro até hoje a música que a gente estava cantando, que a gente cantou por último, que foi a música Se Eu Quiser Adorar a Deus. Essa música é linda. Então... E a gente, quando começou a cantar essa música, eu olhava para a igreja inteira chorando. E a gente não conseguiu se conter. Eu tentava cantar a música, eu tentava, sabe, fazer aquilo. Mas, gente, foi um momento assim, de um quebrantamento. É como se tivesse descido uma nuvem... O céu desceu mesmo. Densa, assim, sobre a igreja, assim, sabe?
eu nunca vi aquilo. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha visto aquilo. Que privilégio fazer parte disso, né? Então, e assim, foi um dia onde eu creio que foi onde Deus falou assim, ó, agora você vai entender o que eu quero com você. Agora você vai começar a entender o que eu quero pra tua vida. Nossa, que forte, gente, né? foi muito legal. Foi muito legal, assim, sabe? A gente, depois daquilo... Aí, depois daquilo, deslanchou. Aí eu comecei a estudar mais o teclado, que eu sabia pouco, né? A única música que eu sabia era essa, Nossa Estrela da Manhã. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa, né? Mas, não assim, é os galhos secos. É, exatamente, não é os galhos secos. E ali, Tati, a gente começou a se desenvolver aqui na igreja. Eu lembro que alguns anos depois, o pastor Jorge me fez um convite para começar a tocar nos encontros com Deus que teve. Ali, o encontro com Deus foi para mim a minha escola. Porque eu tinha que tocar e tinha que cantar. Foi ali a primeira vez então que você fez os dois juntos? Ali foi a primeira vez que eu fiz os dois juntos, exatamente. E no encontro ainda, que forte, né? Porque encontro já é um ambiente todo diferenciado, né? Gente, o que eu aprendi em todos esses anos de encontro, que a gente ia pra chácara, que a gente tava lá se preparando, sabe? Olha, foi demais isso, assim, sabe? É incrível, porque as pessoas acham que o encontro Deus trabalha só com quem vai. Não, com quem trabalhando, nossa, recebe muito mais também. E aprendi demais, assim, com cada líder do ministério que teve, sabe? Assim como o pastor Moisés, pastor Josué, que hoje, né, não tá com a gente. Eu lembro que na época ele foi embora para os Estados Unidos, mas a gente aprendeu demais com ele. A gente também, pastor Lauri também, nessa época. Olha, tanta gente, né, abençoada, assim. E a gente foi aprendendo, sabe, conhecendo mais sobre música. Me interessei demais sobre a parte teórica. Estudei com o maestro Paulo França um pouquinho também. Que legal. E, enfim, comecei a pegar livros emprestados dos meus amigos para entender um pouquinho de teoria musical. E comecei a me dedicar, assim, sabe? Me dedicar mesmo. E nessa época, acho que é importante falar, uma das maiores lutas assim que a gente passou na vida foi a doença da mãe. Quando a mãe adoeceu, né? E eu já estava muito atuante no ministério. Muito envolvido. Né? Muito envolvido, cantando, tocando e tal. E nessa época da doença da mãe, quando ela teve um desmaio e tal, e sabe, a gente teve que correr. Eu lembro até hoje que foi no mesmo dia que teve um festival de música aqui na igreja. Uma espécie de um festival que a gente estaria aqui ministrando. E eu falei, o que eu vou fazer? E agora? Vou, não vou, sabe? E aí eu lembro que os meus familiares falaram, não, vai, a mãe tá aqui no hospital, a gente tá vendo o que deu, o que não foi. E eu vim pra cá fazer. Porque eu não sabia o que fazer. Na mão, eu não podia ajudar em nada lá. Sim. Né? E eu vim fazer, sabe, Tati? Aquilo foi uma prova pra mim, assim, sabe? Como fazer aquilo, como cantar, como, sabe? Como expressar aquilo, né? Expressar aquilo. Então, assim... Mas a gente fez, aquele dia foi uma benção também, assim, sabe? Foram 6 anos esse período até o dia que ela veio a falecer. Mas foi um tempo difícil, muito difícil. 6 anos é muita coisa, né? Imagina quantas coisas vocês não passaram, né? Durante esse período. Quem passa por uma situação como essa de doença na família, sabe o que acontece, né? A família vira de cabeça para baixo, né? Sim. A gente não tem estrutura, né, para aguentar algo desse porte, assim, que é uma doença, uma coisa, sabe? É que foge do nosso controle, né? A gente, ser humano, a gente quer ter tudo na mão ali, a gente controlar. E doença não tem como, né? É só entregar na mão de Deus e ele controla tudo. E nessa época, mais uma vez, a música me ajudou demais, né? Deus usou a música, porque eu estava ensaiando, eu estava tocando, eu estava correndo atrás, indo para os encontros também, sabe? Mas... algo também que me incentivava muito era ver o brilho nos olhos da minha mãe. Quando ela vinha nos cultos ou quando alguém falava para ela, filho, né? Quando ela falava para os outros, sabe, ó, meu filho que tá lá, sabe? É o meu filho que tá lá tocando, meu filho que tá indo para esse encontro, sabe? Então assim, Tati, tudo isso assim e outras coisas que tipo não dá tempo de falar tudo, sabe? Me ajudaram a fazer e chegar até aqui, sabe? A gente trabalhou muito tempo também, um pouco tempo depois, na capela. Eu ministrava o louvor lá é um pouco diferente, são cultos evangelísticos, né? Aí peguei violão, aí comecei a tocar guitarra, comecei a tocar bateria, quando precisava do baixo eu tocava o baixo, e assim foi, flauta doce, o que precisava, a gente tava ali. Fiquei 8 anos na capela, depois de lá eu vim pra cá,
E aí eu comecei a trabalhar diretamente aqui junto na igreja. Trabalhei 8 anos também junto com o pastor Marcelo, um grande amigo meu, né, que hoje está lá em Sara. E fui aprendendo demais, assim, sabe? Aprendendo demais a como conduzir tudo isso, como utilizar essa ferramenta, sabe? Olhar para a igreja de uma forma diferente, sabe? Porque a gente acha que música é só uma parte, é só uma coisa, é só um negócio. E não, ela tem uma carga espiritual muito forte. Sim. A gente precisa entender que a gente tem uma responsabilidade muito grande com a igreja. Deus colocou isso para a gente fazer nas nossas mãos. E a gente tem que fazer da melhor forma possível, sabe? E é legal isso que você falou, até que você buscou se especializar também na área. Porque muitas vezes a pessoa, Deus me deu o dom de tocar algo. Mas a gente tem que estudar, tem que procurar entender a teoria, que nem você falou, que apesar da teoria às vezes ser chata, é meio complicado, mas é importante saber. Porque a gente tem que fazer as coisas, ainda mais quando é para Deus, com excelência. Então, a gente tem que buscar o conhecimento de outras pessoas, de outros estudos, para fazer o melhor também. E assim, eu não nasci sabendo essas coisas. Até porque, como eu falei, na minha família, eu nem imaginava ser músico um dia. Hoje que eu convivo com a minha avó, com meus parentes, não tem ninguém que cante lá, que toque, sabe? Tipo, não tem nada. Mas, assim, nesse caminhar, nesse tempo de lá para cá, né? Uma das coisas que eu sempre busquei é isso. Não, eu preciso melhorar. Se eu canto mal, eu vou tentar melhorar, porque tem como fazer isso. Sim, existem técnicas para isso. Né? Exatamente. Se eu toco mal, se eu não consigo desenvolver uma harmonia aqui no teclado, eu vou correr atrás, eu vou estudar, eu vou atrás de quem sabe também. Sim. Eu acho que a gente tem que ter essa humildade também, sabe? Com certeza. Tipo, ao ponto de, assim, poxa, se a pessoa sabe mais do que você, chega ali... Que ela pode agregar para mim, né? Exato. E aprende com a pessoa, né? Aquilo que ela tá te ensinando, aquilo que ela sabe fazer um pouquinho diferente, sabe? Então, assim, Tati, essa é resumidamente, né? A sua história. A minha história, né? Dentro da parte de música, assim, né? Tem outras coisas na questão de família, na questão de experiências, né? Mas talvez fique uma próxima aí. E aí... vamos perguntar agora. E, Leandro, o que você gosta mais? De tocar teclado ou de cantar? Tem como falar, assim, que pra você é mais especial ou é igual, é a mesma coisa? Então, na verdade... Como eu falei, o teclado é a primeira paixão, assim, sabe? Eu amo tocar teclado. Eu amo muito, assim. E sempre que eu posso só tocar teclado na igreja, eu acho muito legal isso. Eu gosto, sabe? Porque eu consigo me concentrar. É o teu momento ali. É o momento. Então, tipo, tá lá o dirigente lá, tocando, né? E eu tô aqui preocupado com a harmonia, preocupado com o que a gente vai fazer. Mas eu gosto também de cantar. Eu gosto de cantar. Gosto dos outros instrumentos também. Gosto de violão. Quando eu vou ministrar com a igreja, a minha preferência é pegar o violão... Aí do teclado. Do que o teclado. Entendeu? Eu não sei. Acho que pelo fato de que o violão, ele não é um instrumento que exija tanto uma harmonia mais profunda como o teclado. É mais tranquilo, entre aspas, né? É mais tranquilo. Mas eu consigo me soltar melhor, entendeu? Então, é mais ou menos por aí, entendeu? E é interessante, né? Quem gosta mesmo de música consegue pegar qualquer instrumento e tirar uma musiquinha dali, Alguma né? coisa tem que sair. Alguma coisa sai. Nem que seja um parabéns pra você, alguma coisa a gente... Mas é porque assim, ó... E hoje eu também dou aula de música, né? Hoje eu dou... aula de violão, aula de tanto teclado. Tanto para criança quanto para adulto, né? Sim. E já faz alguns anos já. E eu gosto muito também, sabe? Eu gosto muito. Graças a Deus aí tem uma galera aí que... Uma turma aí que já e é mais fácil dar aula para criança ou para adulto? Então, é mais fácil dar aula para o adulto. Para adulto? Adulto é mais focado, eu acho. Exato, O adulto, ele tem a dificuldade de entender as coisas. Porque não é fácil. Você, depois de grande, você querer... aprender alguma coisa. A criança, ela tem a facilidade em começar a fazer. Começar a fazer mesmo sem entender. Mas o adulto tem essa dificuldade. Só que é mais fácil. Né? A criança, o problema é a atenção dela. Ela perde o foco. Exatamente, ela perde o foco. Então, teve vários alunos aí nesse processo aí
que eu quase desisti. Dava 6 meses de aula, eu já falava, não, chega, não aguento mais. Não vai, não toca, não aprende. E às vezes, do nada, cai a ficha e a criança começava a tocar e tal. Tem muita gente aí, hoje são pastores, hoje tem gente aí que ministra louvor aqui, em outras igrejas, sabe? E eu tive essa oportunidade de passar alguma coisa para eles, assim, né? Então, eu me sinto muito, muito grato a Deus por esse privilégio, assim, sabe? De poder trabalhar com a música hoje, né? Hoje eu trabalho com a parte de música aqui na igreja, sou pastor tempo integral aqui, cuido dessa área. É um ministério enorme aqui na igreja. É muito grande, né? É muita Porque você é responsável não só pela música, né? Mas por toda a parte de artes da igreja, né? Exatamente. Tanto dança, teatro, tudo. Eu tenho essa supervisão nessa parte, né? Tem os líderes, claro, tem os cabeças aí de cada ministério, mas a gente está aí supervisionando, sempre tentando dar um suporte, um apoio para todo mundo. Só que eu digo assim, ó, eu amo fazer isso. Eu amo. Eu acho... Sim, sabe? Cada arte que a gente vai criar, às vezes a gente junto ali na sala vai editar um áudio, vai editar um vídeo, sabe? Vai fazer alguma coisa nessa área, sabe? Ou vai tirar uma música, né? Gente, eu amo fazer isso, assim, sabe? É corrido, porque é muita coisa, muita né? Coisa. Ainda mais agora com esse tempo de pandemia, eu acho que essa área da arte, da mídia na igreja cresceu muito. Então a responsabilidade também aumentou com isso, né? Muito grande. Daí a gente tem que tentando, né, ir vendo o tempo da gente, né? Sim, tem que encaixar na agenda, tem que encaixar ali, né? Não descuidar da família, né? Sim. A minha esposa, as minhas 2 filhas, que eu amo demais. Inclusive, a sua filha canta também, né? Canta, a Luísa canta. Ela é uma fofa Luísa, cantando. Ela ama música. A Laura também ama música. Eu acho que a Laura vai tocar teclado. Eu acho. Olha o pai já puxando sardinha pro lado, né? Eu acho. A Luísa, ela canta, ela dança. Hoje ela tá dentro do ministério, né, de dança infantil. Minha esposa também dentro do ministério de dança. Todos envolvidos. E assim, gente, é uma alegria, assim, pra gente, assim, sabe? Ver toda essa história e hoje a gente vê, assim... A família toda envolvida, assim, sabe? Gente, eu só tenho a agradecer a Deus, assim, por tudo que Deus tem feito, né? E eu sei que Deus tem coisas ainda a realizar, muita coisa. E a gente quer estar no centro da vontade de Deus, porque Deus faça. É isso que é legal de falar, né? Porque quando a gente está no púlpito ali, você é muito visto ali. Então as pessoas acham, nossa, que legal, eu quero estar lá e tudo. Mas não sabe o que é por trás de lá. Qual é a responsabilidade de você chegar num púlpito e cantar uma música. E o tempo, né, Tati? Tem que respeitar esse tempo. Para chegar até lá, sabe? Como você falou, as pessoas elas estão muito apressadas hoje. Então elas acham que assim, eu comecei a fazer aula de canto hoje, então amanhã eu quero já estar dirigindo um culto, cantando, fazendo um solo de uma música. E não é assim. Não funciona dessa forma as coisas, sabe? A gente tem que ter maturidade para fazer as coisas, sabe? Sim. A gente tem que aprender, né? E dentro dessa área da música também, Tati, é uma área perigosa também, sabe? É uma área onde você tem que tomar cuidado, sabe? Mas aí já que talvez seja um tema para outro dia, porque a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Eu acho que assim, é importante falar que quem tá ali no púlpito tem que entender que está sendo usado como um instrumento de Deus para falar com as outras pessoas. É que nem eu participo do teatro, então, assim, é algo muito, muito sério. A gente fala assim, pra mim, não importa se eu vou estar como atriz principal ou se eu tô atrás dos bastidores. Exatamente. Mas, assim, eu estou ali porque eu entendo que aquilo vai falar com as pessoas de alguma forma diferente. E hoje, Tati, se confunde demais as coisas. Por quê? Porque o mundo, ele se tornou muito visível. Sim, as pessoas querem ser vistas, né? A internet, o YouTube, as redes sociais. Então, assim, as referências das pessoas hoje, que fazem parte de um ministério de louvor na igreja, às vezes são referências de pessoas que eles não sabem como é que são. Como é que é a vida daquela pessoa. E se decepcionam a cada instante, a cada dia, a gente descobre coisas novas. Então, o que acontece? É uma área que, se você não cuidar, a gente acha que os aplausos da igreja é para você. Sim. Você começa a achar
que as pessoas dizendo para você assim, ó, que legal que vocês fizeram, que bom, que ficou muito bonito, ficou muito legal, aquilo começa, sabe, a encher e você acha que aquilo é porque você fez, porque... Então é uma área muito perigosa. A gente tem que tomar muito cuidado, assim. Tem que ter uma maturidade espiritual muito grande, porque senão realmente você acaba se perdendo. Eu vejo assim, quando eu era adolescente, quantas bandas, quantos cantores gospel que, nossa, estouraram, era um auge. Você vê hoje, são da minha época, dá pra contar nos dedos de uma mão os que permaneceram. Exatamente. Então, assim, é algo muito... A fama, né? O dinheiro. Sobe na cabeça mesmo, assim. Os views hoje, né? Na internet. Então, isso é bem perigoso. É o que você falou, né? A questão da internet, ela foi muito boa pra gente divulgar a palavra de Deus pras pessoas. Só que se não souber usar com cuidado, ainda mais nessa área, né? É só ladeira abaixo comigo. Só pra tentar resumir ou concluir de alguma forma... eu lembro até hoje que quando a gente começou com a banda dos adolescentes e tal, né? A gente começou a ser visto. As pessoas começaram a ver aquilo que a gente estava fazendo, então, de alguma forma, a gente tinha que... Chamava atenção, né? Exatamente. E nessa época, já tinha muitas pessoas que chegavam e falavam assim, ó, você tem que gravar um CD, você tem que fazer não sei o quê, sabe? Talvez numa boa intenção, sabe? Tipo, vai, continue, faça tudo. Mas, Tati, uma coisa que Deus sempre colocou no meu coração é assim, pode acontecer um dia. Gravar um CD, gravar uma música própria. Mas uma coisa que Deus colocou no meu coração é assim, ó, servir a igreja. Entendeu? Que o meu ministério possa servir a igreja. Entendeu? Então, fazer o que a gente faz hoje, pra mim, é melhor do que fazer um CD, do que ter os views na internet, do que ter, sabe? Então, acho que isso é importante. Deixar... e isso é importante falar também, né? Para as pessoas entenderem o que é responder. Ai, acho legal estar lá. Não é isso. Tem uma carga emocional, uma carga espiritual, tem todo um... Tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar. É bem isso que acontece. As pessoas querem estar onde nós estamos, mas não querem pagar o preço que nós pagamos. Exato. Então, é algo bem interessante para se falar, no caso. Mas eu acho que é isso, Leandro. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando nessa vida de música, quem gosta, sabe? Dá uma dica ou uma mensagem aí que você possa deixar. Olhando para a câmera? Pode ser olhando para a câmera. Então, a mensagem que eu deixo para todos que estão vendo a gente aí, seja humilde, sempre, o tempo todo. Saiba ouvir as pessoas, sabe? Obedeça também, sabe? Caminhe na linha que Deus vai te abençoar. E não tente se destacar pelo teu esforço ou tentar dar um jeitinho de fazer as coisas, de estar na frente. Não, é Deus que faz as coisas na vida da gente, sabe? Então, assim, e apesar, né, por exemplo, por um adolescente, por um júnior que está me ouvindo agora, de repente você não tem a família perfeita. De repente, você olha em tua volta, talvez você fale assim, nossa, mas como é que eu vou servir a Deus desse jeito? Né? Eu não tenho um exemplo, eu não tenho pessoas de referência. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus está te chamando. Deus está te chamando e Ele quer se mostrar para você como teu pai, como teu amigo, como teu pastor, como teu Deus, como teu Senhor. Apenas abra o teu coração e se você sente isso no teu coração, que esse é o chamado de Deus para a tua vida, deixa Deus fazer a vontade dEle, aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E não se preocupe com amanhã, não se preocupe com, sabe, como é que vai ser, de que forma que eu vou chegar lá, sabe? E outra, desliga o celular um pouco também. Sai um pouquinho do YouTube, sai um pouquinho das redes sociais, porque esse mundo é um mundo fantasioso das redes sociais de muitas pessoas, né? Claro, a gente sabe que tem coisas que são verdadeiras, mas na sua grande maioria, né, a vida não é desse jeito. A vida é totalmente diferente, né? É verdade. Então, e primeiro, né, cuide da família, cuide dos teus pais enquanto são vivos. Sim. Hoje eu tenho uma saudade da minha mãe. Meu Deus, como eu queria ter minha mãe hoje comigo mais um aí. Dia, né? Oxe, né? Com as minhas filhas, né? Com as netas dela. Mas eu sou grato a Deus por tudo que eu aprendi. Então, acho que a mensagem seria isso.
Sim, seja humilde para ouvir. Fechou com chave de ouro, né? Então é isso, gente. Obrigada para vocês que ficaram até aí o final assistindo. Deixem um like aí, deixem seus comentários. Se quiserem algum assunto específico também, coloquem aí pra gente poder procurar, que a nossa igreja é grande, né? Tem muita gente para falar, muitas histórias legais para conhecer, né? Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.